Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje da série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até os 2.200 aqui no chess.com. Bora já começar com a primeira partida, lancei aqui um desafio, estamos jogando agora na faixa aí dos 1900, 1931 é o rating atual da conta, e vou jogar aqui Defesa em Dia do Rei ou Grunfeld. Eu vou jogar aqui uma das favoritas do Bob Fischer, que é um jogador que eu gosto bastante. E o Fischer, ele sempre variava contra o peão dama entre a Grunfeld e a Índia do Rei. Eu vou jogar aqui a defesa Índia do Rei, que o Fischer tem várias partidas interessantes nessa defesa. Eu gosto bastante também da Índia do Rei, inclusive nos últimos torneios que eu joguei, ao invés de jogar Grunfeld, que sempre foi a minha variante predileta ali, eu andei jogando a Índia do Rei, que é uma defesa bem dinâmica, ela é bem interessante se você é um jogador de ataque, um jogador que gosta de posições mais agressivas, porque ela acaba desequilibrando bastante o jogo. O que acontece? Na defesa em Dia do Rei, as pretas cedem o centro. Você pode ver que o branco está com um forte centro de peões, só que depois as pretas começam a golpear esse centro. Por isso que eu fiz aqui o C5. Então C5 e E5 são os dois lances típicos da Índia do Rei que o preto vai fazer para começar a atacar esse centro. Bom, ele está mantendo aí a tensão. Eu posso definir já essa tensão jogando C toma D4, que vai transpor para uma dragão. Vai virar uma dragão acelerada, uma posição da Maroxy, só que eu vou jogar com B6. Vou manter um pouco mais essa tensão aqui no centro. De repente tentar pressionar esse peão de C4, pode ser uma ideia. Bom, e aí ele veio com roque grande, meu adversário tá animado aqui, tá jogando de um jeito bem agressivo. Essa variante, no geral, é uma variante bem agressiva, a variante Semish da Índia do Rei. Ele coloca aí os peões no centro, depois joga com F3, bispo E3, dama D2, e muitas vezes ele vai iniciar um ataque na ala do rei com H4, H5, tentar trocar os bispos. Uma variante bem interessante. Bom, agora ele veio com D5 e cavalo E5 era o lance que eu estava esperando fazer lá atrás. E vamos continuar com esse cavalo A5? Cavalo E5? Vai de cavalo E5 mesmo. Ele vai ter que jogar B3 forçado. Caramba, tem um lance aqui que eu pensei, mas eu acho que é exagero isso, né? Eu lembro. Eu lembro quando eu jogava os torneios ali, até os torneios até sub-20, assim. Eu lembro de um torneio do Iago, que eu e o GM Iago, nós temos a mesma idade, né? Eu lembro dele sacrificar uma peça, assim, numa Índia do Rei, que era muito furado. Mas ele acabou ganhando a partida ali, ficou perdidaço e ganhou a partida. Mas eu lembro que ele fazia um sacrifício assim, estilo esse que eu acabei de fazer, já que eu tô falando aqui, que tem uma cara de estar muito furado, mas que às vezes pode parecer interessante. Esse sacrifício me lembrou aí as partidas do Iago na época de juvenil. Bom, mas o que acontece? Sacrificar a peça aqui por 2 peões e o que eu tenho de compensação? Né? Eu posso pegar o bispo agora, ficar com o bispo de casas pretas, e aí eu vou ter 2 peões e o bispo de casas pretas. E o rei dele está todo aberto. Bom, se eu tenho compensação de verdade, isso não é tão claro, mas pode ser que fique interessante, jogando com B5, dama A5, torre B8. Eu vou começar jogando B5 já. Bom, eu já estou sacrificando um dos peões que eu tenho aí pela peça. A ideia é poder abrir essa coluna, se ele jogar cavalo B5, torre B8, dama A5, pode ser que tenha aí uma compensação de verdade. Vamos jogar a dama A5, trazer essa dama para o ataque também. Agora o B4 ele ganha mais força. Tem a manobra cavalo D7 para abrir a diagonal do meu bispo também. Cavalo D7, cavalo E5. Na verdade que eu estou gostando da posição. Aparentemente tem compensação mesmo pelos 2 peões sacrificados. Quer dizer, os 2 peões. Pela peça por 2 peões.
E o bispo é muito monstro, esse bispo da Índia do Rei. Ele serve tanto para atacar quanto para defender. Bom, B4 agora ele pretende fazer o quê? Cavalo B1, essa é a ideia dele. E o plano dele talvez seja levar esse rei lá para onde que ele quer ir com esse rei? Porque quando chegar em E1, vai começar a ter uns temas táticos por ali. Não sei, tá suspeito o que ele tá fazendo. Depois de cavalo D7, minha ideia é cavalo E5, cavalo C4 ou cavalo B6, levar esse cavalo para C4. Se eu chegar com essa peça ali, ele vai ficar bem perdido. E coloquei o meu bispo para jogar também, o bispo de G7. Agora participa da luta. Bom, de novo B4 ele está querendo jogar esse lance. Se eu jogar um cavalo E5, ele vai fazer cavalo G3. E se eu jogar cavalo B6, cavalo G3 também. Vamos ver. Não posso deixar ele consolidar essa posição. E se eu jogar B4, B3... Bom, tento primeiro pensando em ideias aqui para manter essa minha iniciativa. Eu vou jogar um torre B8, que às vezes eu posso partir com B4 e B3. Isso aqui pode ser uma ideia para colocar a peça em jogo. Bom, ele veio com cavalo B3, cavalo C1, com a ideia de cavalo B3. Acredito que eu posso fazer um C4, matando assim essa casa do cavalo e pensando em B4 e B3, passando assim esse peão. Além disso, tem a possibilidade de levar o cavalo para C5 em algumas posições também. Bom, enquanto ele não conseguir colocar essa torre para jogar, não conseguir colocar esse rei numa posição segura, eu tenho uma certa compensação aí pela peça sacrificada. Eu gosto bastante aqui da minha posição, mas não posso jogar passivo também. Essas posições, começa a jogar um pouco passivo, essa iniciativa ela acaba indo embora. Bom, se B4, cavalo B1, B3, parece que ainda não é o momento de fazer isso. Eu vou jogar um cavalo C5 primeiro. Ele tem a possibilidade de jogar E5, mas vai começar a abrir a posição de um jeito que não sei se é bom para ele. Com esse rei no centro, abrir a posição não parece muito interessante. Bom, e agora eu vou fazer o B4, porque com o cavalo em C5, o cavalo apoia o avanço desse peão para B3. E basicamente eu ameacei B4, B3, B2 e dama. É isso que eu quero fazer, criar esse peão passado com o meu bispo de G7 lá apoiando. Vai ser difícil segurar esse meu peão. Bom, por enquanto, sacrifício meio furado ali tá funcionando. Não sei se o sacrifício é furado, vai, mas pode ser um pouquinho arriscado. Vamos lá. Jogar o B3 com a ideia de tomar. Agora sim, se você é jogador de Índia do Rei, você tem que estar preparado para fazer esse tipo de coisa, viu? Sacrificar uma peça assim por 2 peões, porque é bem o que as posições de Índia do Rei, as posições pedem. É bem a essência da Índia do Rei jogar esse tipo de lance. Bom, ele pode tentar sacrificar aqui, devolver um pouco, torre toma C5, toma em C5 e cavalo B3, mas eu acho que dama 4 já tá ganhando. E para onde que ele pode levar essa torre, então? Tem que tomar cuidado que dependendo do lance que ele fizer, eu tenho um dama 1 e esse cavalo de B1 tá meio sem casas. Aqui é um momento muito delicado para ele escolher o que fazer com essa torre, se ele sacrifica ou se ele coloca em alguma outra casa, mas não tem uma casa assim tão interessante para levar essa torre. E eu posso jogar, por exemplo, um plano dama 1, A5, A4, A3. Eu tenho 2 peões passados unidos e combinar esses 2 peões com o rei dele no centro, ele não vai conseguir sobreviver aqui. Bom, pensando no que fazer,
Uma coisa legal para de repente, se jogar a Índia do Rei é ver muitas partidas, né. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos na Chessflix, para ter as suas partidas de modelo, as suas referências, porque se você começa a ver muita partida de Índia do Rei, você vai acabar vendo esse tipo de sacrifício, às vezes meio especulativo, como esse que eu fiz aqui, mas é algo que acontece bastante na Índia do Rei, então isso de repente te dá uma coragem a mais ali de fazer esse tipo de sacrifício. Bom, ele jogou agora a torre C4. Se eu jogar dama 1, ameaça o cavalo de B. E ele vai jogar o quê? Um bispo D3? Eu vou jogar esse dama 1, parece um lance razoável, atacando o cavalo de B1. Porque ele não pode tirar esse cavalo de B1, porque tá levando B2 e B1 dama. Então, bispo D3 parece mais ou menos forçado. E agora, eu posso jogar B3. Vai ter que jogar cavalo E2, daí torre B3. Posso jogar B2, cavalo E2, torre B3. Isso aqui tá ficando interessante. Cavalo E2, torre B3. Como que ele vai defender o bispo? Vai ter que jogar torre C5. Porque agora ameacei torre por D3 ganhando. Esse bispo ele tá cravado, se ele jogar, não pode jogar rei D2, rei C2, nada assim que eu tome em D3. E eu acredito que ele vai ter que tomar em C5, toma em C5, tô ameaçando C4. Não, aí azedou pra ele. Aí azedou demais a posição. Depois desse torre B3, vai cair material forçado aqui. Essa vai ser uma partida interessante de analisar. Não sei o que você tá achando aí, se você acha que foi um blefe esse meu sacrifício, ou se você acha que ele exclamou duas. Fica a dúvida ali, o bispo por C4, cavalo C4 sacrificando. Já já vamos descobrir, fazendo a revisão aí dessa partida. Mas assim, no mínimo eu achei que ficou interessante a posição. Acredito que tem compensação mesmo. Depois que toma a linha E3 e joga B5, acredito ali na compensação. Bom, ele jogou rei C2. Agora, se eu jogar C4, não pode tomar em C4, tá caindo a dama em E3. E daí eu ameacei tomar o bispo em D3. E, bom, não dá para tirar o cavalo de B1 também, porque tá caindo a torre lá em H1. Na verdade que tá caindo todas as peças dele. Aqui provavelmente ele vai abandonar, porque aquele momento já é difícil de fazer um lance. Ele acaba, ó, ainda fez mais um lance, jogou dama C5. Bom, eu posso tomar com cheque, toma. E depois toma em E2. Ou posso jogar torre por D3 mesmo. Quando tomar em C4, eu jogo um torre E3. Pode ser uma ideia. Tem um dama 4 aqui também, que tem seu interesse. Esse lance é interessante, hein? Dama 4. Porque dama 4, se ele jogar dama C4, leva torre C3 cheque. E bispo C4 também tá levando um torre C3 cheque. Ameacei um descoberto, basicamente. Ameacei tirar essa torre dando um descoberto e continua atacando ali o bispo. Ameacei inúmeras coisas na posição. Acho que esse arrematou. Esse aí ele vai partir para a próxima. Bom, tô curioso para saber aqui qual que vai ser a avaliação ali do computador. Se ele vai dar uma interrogada, uma exclamação para bispo C4. Vamos descobrir já já. Ele tem 1 minuto e 40. Aí vamos tomar aqui em C3 com cheque, é um cheque duplo. E isso quer dizer que já vai cair mais uma peça na sequência. Se ele tirar o rei para D2, torre D3. E aí são muitas peças de vantagem. Ele abandonou a partida.
Bom, vamos lá, vamos colocar na revisão dessa partida, que eu tô curioso aqui para ver o que aconteceu. Então, tá carregando aqui, vamos ver. Ele deu 78 de precisão para o meu adversário, 91,7 para mim. Eu vi que tem um lance que exclama duas ali já. Será que é o Bispo C4? Vamos descobrir aqui. Mas antes de ir para a análise, eu quero aproveitar aqui para dar um recado importante para você que está querendo melhorar no xadrez, está querendo também subir o seu rating aqui no chess.com, que em breve nós vamos abrir as matrículas para uma nova turma da Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. Lá dentro da Chessflix você tem acesso às trilhas de treinamento para cada nível de jogador, aulas ao vivo, tudo que você precisa para melhorar no xadrez está lá dentro do aplicativo da Chessflix. E para você fazer parte da próxima turma, basta você entrar para a nossa lista de espera. O link está aqui na descrição desse vídeo. Entrando para a lista de espera, você já tem acesso a alguns conteúdos exclusivos e assim que for abrir a próxima turma, você é avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial, beleza? Bom, então, bora para nossa análise. Agora vamos descobrir aqui o que o computador achou dessa Índia do Rei. Então, posição toda teórica dessa variante Semish da Índia do Rei. Ele jogou aí com F3, então vem com C5, atacando o centro, dama D2, e agora eu faço B6, roque grande. Roque grande, um pouco agressivo, até demais nessa posição, D5 é o mais natural. E aí ele fala que D5 interroga, olha só, gente, olha só, D5 interroga, cavalo E5, era melhor cavalo A5, mas depois de B3, o lance é bispo toma C4, tá certo, ele dá como um lance brilhante. Aí, ó, inspirado nos sacrifícios especulativos aí do Iago, fizemos aí o bispo toma C4 sacrificando. A verdade é que depois desse sacrifício o preto tá ganho já. E é bem o que eu tava falando ali, a posição ela fica muito interessante depois de B5, que o rei tá aberto, já tenho 2 peões pela peça e principalmente a falta desse bispo deixa o branco perdido na posição, porque o meu bispo ele vai ajudar tanto no ataque quanto na defesa. Esse é um tipo de sacrifício assim típico mesmo da Índia do Rei. A gente consegue ver várias partidas com esse tipo, não exatamente esse sacrifício que eu te mostrei aqui, mas semelhantes. Você sacrificar uma peça para conseguir o bispo de casas pretas, ou uma peça por 2 peões. Tem várias partidas do Fischer, Kasparov, jogadores conhecidos assim como especialista na Índia do Rei, você vê bastante esse tipo de sacrifício. Bom, e meio que a partida foi sozinha depois disso, nem joguei os lances mais precisos da posição, mas a iniciativa ela foi sozinha ali. Tem posições que é muito fácil de jogar, basicamente todos os lances ali que você faz vai manter a compensação, você consegue ir melhorando a posição. E depois de torre B3 já matou aqui, não tem mais como ele escapar. Mas sacrifício então foi dos bons, foi, segundo o computador, exclamou duas. E tivemos aí uma Índia do Rei bem interessante. Me diz aí o que você achou, se você quer ver mais dessa abertura pela frente, que de repente eu posso jogar mais vezes a Índia do Rei por aqui, beleza? Vamos então encerrando esse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.